Respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Podeis assentar neste momento, amém? Aleluias, louvado seja Deus. Motivo de grande alegria, podemos estar mais uma vez na casa do Senhor. Aleluias, encerramento desta campanha, aleluias, de ação de graças ao Senhor. Aleluias, e eu creio, assim como Deus, aleluias, Ele operou no primeiro dia, operou ontem, nesta noite não será diferente o que Deus vai fazer no nosso meio. Amém ou não amém? Aleluias, Êxodo capítulo 14, aleluias. Nesta palavra, irmãos, nós podemos acompanhar o relato bíblico, aleluias, da nação de Israel. Conhecemos a história, sabemos que Israel esteve escravizado aproximadamente 430 anos na terra do Egito. Mas Deus, aleluia, aqui havia escolhido a nação de Israel como nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Deus, ele fez uma promessa para essa nação. Deus, ele vai olhar para Israel, ainda exilados, cativos ali no Egito, e Deus lhe faz promessa. A promessa que Deus faz para Israel é que o Senhor os tiraria, que o Senhor, melhor, vai tirar Israel com a mão poderosa do Egito, e Deus vai conduzir Israel a uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus para a nação de Israel. Israel, quando recebe a promessa, como todo aquele quando recebe uma palavra profética, recebe uma promessa do Senhor, eles se regozijam, eles ficam alegres, afinal, Deus acabou de falar com Israel. O Senhor acaba de liberar uma promessa. Israel, talvez estão se sentindo oprimidos, talvez estão se sentindo cativos, estão se sentindo sozinhos, mas quando eles recebem a promessa de Deus, aleluia, a nação fica eufórica, a nação fica contente. Por quê? Porque eles sabem que Deus está liberando uma palavra, e eles sabem que aquele cativeiro não vai durar a vida toda. Eles sabem que vai chegar o dia que Deus vai arrancá-los do Egito, e o Senhor vai conduzir aquele povo ao centro da promessa de Deus. Amém ou não amém? Aleluia! E nós também, semelhantes a Israel, não somos muito diferentes. Quando recebemos uma promessa de Deus, quando recebemos uma palavra profética, nós também nos regozijamos. Por quê? Porque só Deus sabe a luta que eu vivo, a luta que você enfrenta. Então, quando Deus, ele vem ao nosso encontro, falando, aleluia, que o Senhor vai nos tirar do deserto, que Deus vai nos tirar do exílio, que o Senhor vai, aleluia, nos levar a uma terra boa, que Deus vai abrir a porta, nós também nos alegramos, nós também nos regozijamos. Por quê? Porque ouvimos a voz de Deus e sabemos que Deus está prometendo, e Deus vai cumprir a sua promessa na nossa vida. Quantos aqui, algum dia da sua vida, recebeu uma promessa de Deus? Diga amém. E quando você ouviu aquela promessa, foi motivo de alegria. Quando você ouviu aquela promessa, foi motivo, aleluia, de você se regozijar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele veio no momento onde você estava mal. Aonde o Espírito Santo vem no momento onde você estava se sentindo oprimido, sufocado, talvez até mesmo sem esperança, sem encontrar saída, mas Deus vem ao teu encontro, trazendo uma palavra de ânimo, trazendo uma palavra de perspectiva, dizendo para você: mantenha a tua fé e continua crendo, aleluia, porque o que você está vivendo não vai durar a vida toda. Deus já vai colocar um basta, vai escrever uma história nova e vai trazer um tempo de vitória na tua vida. Aleluia. Promessas de Deus. Eu tenho muitas, e eu acredito que você também tenha muitas promessas. E as promessas, aleluia, veio por intermédio da palavra de Deus, por intermédio, aleluia, da boca profética de um pastor, de um sacerdote, aleluia, de alguém que estava adorando, louvando, liberou uma palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Mas receber promessa, todos nós recebemos promessa. Mas no momento que a gente recebe a promessa, irmão,
a gente se regozija. Aleluia, nós nos alegramos porque a promessa de Deus vem. Mas assim como Deus ele fala agora, isso não quer dizer que amanhã aquela situação vai mudar. Quando Deus libera uma promessa, não significa que daqui a pouco, quando o profeta vai embora, o Senhor ele vai mudar tudo da noite para o dia. Não. Às vezes você vai se levantar amanhã ainda e você vai olhar e falar: Deus, mas o Senhor falou, o Senhor prometeu, e aonde está que nada acontece? Sabe por quê? Porque entre a promessa e entre a realização da promessa existe um tempo de Deus para a nossa vida. E nesse tempo Deus vai trabalhando, nesse tempo Deus vai nos ensinando, o Senhor, aleluia, ele vai trabalhando na nossa vida. Mas o que eu faço, pastor? Vai adorando a Deus. O que você faz? Vai adorando ao Senhor enquanto a promessa, aleluia, não se concretizou. Aleluia, eu fico imaginando Israel 430 anos aguardando a promessa de Deus se concretizar. Os anos vão se passando. Eu fico imaginando a primeira geração passa e diz: Deus ele não cumpriu a promessa. Alguém vai dizer: Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós, a promessa não vai acontecer. Vai passando geração e geração. Eu fico imaginando muitos dizendo: Deus ele não vai cumprir. Mas no meio daquela multidão eu creio que havia alguém ainda, aleluia, que cria, aleluia, que confiava e dizia para a geração futura ainda: o Senhor nos prometeu em que um dia vai nos tirar do Egito e Ele vai nos levar para uma terra boa. Havia alguém ainda que estava crendo. Eu não sei dentro da tua casa quem crê e quem não crê, mas se você está nesta noite aqui, é Deus dizendo para você: volta na tua casa hoje e diga: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Vamos continuar crendo, vamos continuar adorando. O Senhor te levantou, aleluia, como remanescente que ainda crê na promessa, ainda acredita que Ele vai fazer, ainda crê que Ele vai operar um milagre. Então levanta a tua mão e adora, porque Deus ele te escolheu. Xarabanai. Alguém está dizendo: Deus vai cumprir a promessa, Deus vai fazer um milagre. E talvez o diabo nesse momento está tentando apagar a promessa. O diabo está trazendo situações e situações para aquelas gerações não crer mais no que Deus prometeu. Mas existe homens e mulheres de Deus ainda orando e dizendo: Deus, se tu falou, poderão passar os céus e a terra, mas a tua palavra permanece, a tua palavra subsiste, a tua palavra não passará. Aleluia, aleluia. As promessas da tua vida não se passarão jamais, meu irmão. Tudo que Deus prometeu na tua vida vai cumprir. Mas pastor, já faz 20 anos, 40 anos, não importa o tempo que você está aguardando, se a promessa veio de Deus, aguarda, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Existiu na minha família uma bisavó, a minha bisavó chamada Deolinda, conhecida como Deolinda. Era uma fazendeira que andava com uma espingarda na sua fazenda na época, isso há muitos anos atrás. Afinal, era a minha bisavó. Então você pode imaginar. Andava, mas ela era crente, ela era cristã, mas só que tinha muita gente que pulava lá no sítio dela, né? Para roubar os gados, roubar os animais dela. Então ela era sozinha, ela defendia o território dela. Defendia, a mulher era guerreira. Aleluia. Mas a minha mãe conta, nascida na Assembleia de Deus, isso, irmão, há mais de 50 anos atrás. Minha mãe conta em que a avó dela, que era minha bisavó falecida, pegava minha mãe no colo, conhecida como Leninha, Marilena Leninha, e diz que a sua avó dizia para ela, falava: Leninha, Deus vai te levantar como uma grande pastora, Deus vai dar um povo nas tuas mãos. E a minha mãe, ela disse que era criança, bem pequenininha, e dizia: mas vó, como assim, vó? Não estou entendendo, a igreja não aceita a mulher lá no altar, vó, não tem como. E diz que a minha bisavó dizia para ela, falou assim: mas minha neta, Deus ele prometeu que vai levantar nossa família, Deus ele prometeu que vai levantar as mulheres, vai levantar os homens da nossa família para serem sacerdotes
sacerdotes na casa dele. E Deus vai te levantar, minha neta, creia. Talvez eu não esteja aqui para ver, mas Deus vai levantar você, Deus vai levantar os seus filhos. E a minha mãe dizia que eu olhava e dizia: mas vó, que filhos, vó? Eu sou criança. E ela olhava e dizia: mas você vai crescer, vai casar, Deus vai te dar muitos filhos, eles também serão sacerdote, os filhos deles também serão sacerdote. A nossa família vai viver e servir no altar de Deus. A minha mãe diz que não entendia nada, nascida numa igreja tradicional, Assembleia de Deus, na grande capital em São Paulo. Meu irmão, os anos passaram, a minha bisavó de Olinda faleceu, desceu à sepultura, os anos foram passando, a minha mãe cresceu, ela se casou, se tornou, aleluia, bem secular, onde ela queria, aleluia, agora, aleluia, como membro da Assembleia de Deus, numa convenção um dia, uma igreja de 50 anos lá na cidade de São Paulo, Assembleia de Deus pastoreada pelo pastor Reinaldo Miguel. Na convenção, a minha mãe conta em que ela estava, meu irmão, de avental, juntamente com as irmãs do circo de oração, descascando batata na cozinha da igreja, porque depois da convenção os pastores todos iriam jantar, e naquela noite era dia de consagrações. Ela não queria consagrações, mas Deus havia prometido que faria algo na vida dela e algo na família dela. A minha mãe somente louvava na igreja, somente adorava os louvores da Cassiane, Lauriette com seu playback. E aquele belo dia, a minha mãe conta que o pastor está lá no altar, e o pastor diz: aonde está a irmã Marilena? Chama para mim a irmã Marilena. Alguém que chega na cozinha e fala: irmã Marilena, o pastor presidente está te chamando. A minha mãe fala: mas o que o pastor quer? Com certeza é para a senhora louvar, mas na convenção ninguém me falou que eu ia louvar. Eu tô de avental, descascando batata, deixa o avental e corre lá no altar que o pastor está te chamando. Ela desceu lá embaixo, o altar bem alto. A minha mãe olhou e falou: sim, pastor. E o pastor disse: irmã Marilena, passa aqui em cima do altar. Irmão, 50 anos. Isso, irmão, aproximadamente, meu irmão, alguns anos atrás, bastante anos atrás. O pastor fala: passa no altar. Mulher nenhuma pisava lá em cima do altar. A esposa do pastor presidente ficava sentada lá embaixo. A igreja tradicional. A minha mãe está lá embaixo e falou assim: mas pastor... E o pastor falou assim: irmã Marilena, eu sou o pastor presidente, estou dizendo, sobe aqui em cima do altar, porque Deus mandou te chamar. Aí ela passou, ela pegou o CDzinho e já deu pro irmão lá do som. E o pastor falou assim: não, hoje você não vai louvar. E ela falou assim: mas como assim, pastor? Falou assim: igreja, fica de pé. O pastor diz: Deus mandou eu fazer o que eu nunca pensei em fazer. Eu sou um pastor tradicional, a Assembleia de Deus é tradicional.